Olá, meu querido aluno, olá, meu querido inscrito, como é que você está? Tudo bem com você? Com muita satisfação, a gente entra na nossa segunda aula de geometria com relação aos exercícios que nós vamos apresentar, com o novo layout, com o nível de dificuldade do exercício, com o nome da matéria, o enunciado. E por falar em aula, por falar em exercício, convido você a assistir a nossa primeira aula. Isso mesmo, nossa primeira aula de geometria, que foi Teorema de Pitágoras. Foi ensinado passo a passo, e aqui nós temos 4 exercícios, um deles é de concurso público. Nós temos exercícios também relacionados a vestibular, pré-militar e exercícios de fixação, que vem com o seguinte intuito, de você entender a matéria de uma maneira mais simples, mais fácil, sem as complicações dessas variações que nós temos no nosso canal. Porque essas questões mais complexas estão em concursos públicos, vestibulares. Então nós trazemos questões mais simples, que facilitem o seu entendimento. E se você está vendo esse vídeo da segunda aula de geometria relacionada ao exercício, espero que você já tenha visto a nossa aula de geometria com relação à parte teórica de funções. Está muito legal, está muito bem feita. Convido você a assistir essa aula, deixa um like, deixa um feedback para a gente. Sem esse conceito, você não vai conseguir fazer o exercício da forma mais tranquila. Anote as fórmulas, memorize, isso facilita demais para você, beleza? Bom, nós vamos agora começar a primeira questão de geometria. Ricardo trabalha no escritório e cumpre de segunda a sexta sua agenda de serviço. Para chegar, ele sobe 10 degraus, com uma inclinação de 60 graus e tem aproximadamente 5 metros de comprimento. Determine a altura de cada degrau. Primeiro detalhe é o quê? É você enxergar essa escada. Como é que você vai enxergar essa escada? Desenhando aquilo que ele fala. Essa escada está aqui, óbvio que você não vai fazer um desenho desse. Você faria um triângulo, mas a escada é realmente para você poder visualizar o que eu estou falando. E ele fala algumas coisas bem interessantes aqui. Vamos lá. Primeira delas, ele fala para chegar no serviço, ele sobe 10 degraus. Então você tem que entender que aqui tem 10 degraus. Beleza? 1, 2, 3, 4, tem um bandel 10. Com inclinação de 60 graus, está aqui os 60 graus, e tem aproximadamente 5 metros de comprimento. Olha os 5 metros aqui. Ele quer o quê? A altura de cada degrau. Então ele quer isso aqui. E isso é um triângulo retângulo? Óbvio que é. Por que é um triângulo retângulo? Porque você tem um ângulo reto. Bacana, se tem um ângulo reto, a gente vai usar funções trigonométricas. A pergunta é, por que não seria o Teorema de Pitágoras? Porque o Teorema de Pitágoras exige que você tenha 2 lados em um triângulo retângulo e não tenha um. Ah, entendi porque não é Pitágoras. E por que é as funções? Porque tem um ângulo aqui, ó. Pitágoras não tem ângulo. Bom, vamos continuar então. Determine a altura de cada degrau. O que eu preciso definir agora? O que esse H é desses 60 graus? Você assistiu a nossa aula, você vai ver que a nossa técnica é o quê? Imaginar para onde esse ângulo está olhando. Ele está olhando para cá. E para onde ele olha é o quê? Respondeu? Muito bem, é o cateto oposto. Cateto oposto. Você tem então o seno. Por quê? Seno relaciona cateto oposto e a nossa amiga hipotenusa, porque está de frente para o ângulo reto. Então você tem cateto oposto e hipotenusa. E o ângulo de 60 graus. Então você vai ter que seno de 60 é o cateto oposto H dividido pela hipotenusa 5. E eu tenho certeza que você guardou a tabela trigonométrica, né? De cabeça você já vai falar que o seno de 60 é... Respondeu comigo? Muito bem. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é igual a quem? H, que já está aqui, sobre 5. Faça o cruz credo. 2 vezes H, 2H. 5 vezes raiz de 3, 5 raiz de 3. O que você vai fazer agora? Ah, muito bem, vai jogar para dividir. Então vamos jogar o 2 abaixo dessa multiplicação. Então, ele dá uma sugestão que raiz de 3 é 1,7. Faça a sugestão. 5 vezes 1,7 dividido por 2, totalizando
4,25 metros. Beleza? Acabou a questão, não acabou? Mentira! Você não se atentou no detalhe. Aqui ele te deu 10 degraus. O que ele quer saber é a altura de cada degrau. Ia cair nessa, né? Mas graças a Deus você está assistindo a aula aqui com a gente, não vai dar mole. Numa prova de concurso ou numa prova de qualquer coisa que você venha fazer. O que você vai ter que fazer agora, hein? Você sabe que a altura total é 4,25. Você tem 10 degraus. E óbvio que então você vai ter que pegar o quê? Dividido por 10. Para cada degrau, divida por 10. Então, para que eu divida por 10, você vai diminuir uma casa decimal. Então, a altura de cada degrau é 0,425 metros. Espero que você tenha gostado dessa questão. Ela é muito legal, muito inteligente. Vamos para a nossa próxima questão. Antes de começar a questão 2, realmente eu convido você para comentar, dar um feedback do que você está achando das aulas, compartilhe esse vídeo, se inscreva e dê um like para a gente, tá? A gente realmente conta com isso, é muito necessário. Vamos à questão 2. Primeira coisa que você tem que fazer é ler o enunciado. Determine os ângulos agudos de um triângulo retângulo de catetos que medem raiz de 3 em 1 centímetro. Então vamos nos atentar à pergunta. Determine os ângulos agudos. É isso que ele quer. Vamos atentar ao que ele deu? Ele deu os catetos. Os catetos que medem o quê? Raiz de 3 e 1. Beleza. Qual é a pergunta que eu vou ter agora? Qual o lado que eu vou usar? Qual o ângulo que eu vou usar? Este ângulo ou este ângulo? Eu vou usar este ângulo aqui e vou te dizer depois o motivo, tá? Então, coloquei aqui o ângulo. Qual é o nome desse ângulo? Alfa. Qual é a relação de raiz de 3 com esse ângulo? Então, vou colocar meu olhinho. Ele bateu lá, cateto o quê? Oposto. Eu sei que esse lado aqui é adjacente, certo? Errado, isso aqui é hipotenusa. E esse aqui que é o adjacente. Com isso, o que eu vou fazer? Agora eu vou ter a lei que relaciona oposto com adjacente. Você que já viu o vídeo, você vai responder numa boa, que é o quê? Tangente. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como eu já tenho o cateto oposto, que é raiz de 3, e eu vou substituir pelo adjacente, que vale 1. O que é raiz de 3 sobre 1? É raiz de 3. Olha que questão extremamente fácil, mas tem que ter a sacada. Por que eu usei esse ângulo? Porque é esse sobre esse. Se eu tivesse usado de cima, seria 1 sobre raiz de 3. Eu teria que racionalizar. Se você não sabe o que é isso, mais pra frente no canal eu vou explicar. Que é dividir uma raiz pela outra e tirar a raiz do denominador. E aí você chegaria na mesma resposta. Mas eu não preciso racionalizar, não preciso dar uma volta toda. Matemática, física, química, quanto menos você demora, mais rápido você chega à resposta. E mais certo você também chega. Então sempre escolha o menor caminho. Quem sabe a tabela trigonométrica vai lembrar que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1 e tangente de 60 é raiz de 3. Então o ângulo é 60 graus. Vamos trocar o ângulo aqui. Um ângulo de 60 graus, beleza? Agora, o que ele quer? Os ângulos. Eu não sei quem é esse ângulo, então vou colocar aqui e vou chamar ele de beta. O que nós sabemos? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo, ou seja, os ângulos de um triângulo é esse, esse e esse. Se eu somar todos de um triângulo retângulo ou de um triângulo qualquer, sempre dará 180. Então teria a seguinte equação: beta mais 90 mais 60 é igual a 180. Foi isso que eu fiz aqui. 90 mais 60 vai dar 150. Então beta mais 150 é igual a 180. O 150 vai mudar de lado. Então vai ficar beta igual a 180 menos 150. Finalizando, beta é igual a 30 graus. Então nós vamos trocar o beta aqui já por 30 graus. Beleza? Entendeu essa segunda questão? Viu como é que ela é fácil, mas ela é capciosa? Então, exercício 3.
A figura abaixo representa um avião que decolou sob um ângulo constante de 40 graus, percorreu em linha reta 8.000 metros. Nessa situação, qual é a altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância? Sabendo seno, cosseno e tangente de 40 graus. 40 graus é dado os valores porque não é um ângulo notável, ou seja, não é um ângulo conhecido de todos, através da tabela que você já aprendeu lá na teoria. Aquela tabela de teoria já favorece com que você guarde todos. Os ângulos notáveis, aqui ele não é. Então, vamos nos atentar agora ao que ele pede. O que ele pede? Qual a altura que se encontrava o avião? É isso que ele quer saber. Baseado na pergunta, vamos o que ele me dá de informação? Ele me fala de um ângulo de 40 graus, constante, ou seja, ele não muda, o avião sobe com 40 graus, não altera esse ângulo. Ele fala de percorrer em linha reta esse avião de 8.000 metros, então uma outra coisa que eu tenho que ficar atento é essa informação. Então como é que eu consigo reunir essas duas informações? Através de um triângulo, muito bem, 40 graus está fixo. Quem que é essa medida aqui? Quem que é essa medida aqui, hein? Essa medida é a hipotenusa, são os 8.000 metros que ele percorre, beleza? E quem é essa medida? A altura. Como você já entendeu como eu acho cateto oposto, cateto adjacente, essas coisas, então eu vou pular essa fase. Então esse ângulo está de frente para o H. O que significa isso? Ele está de frente para o H, então o H é o meu cateto oposto. E esse aqui é a hipotenusa. O que é o oposto sobre hipotenusa? Seno. Seno de 40 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Agora, o que eu vou fazer? Cateto oposto meu H e hipotenusa é 8.000. Então, H sobre 8.000. Quem é seno de 40 graus? Eu já tenho aqui, 0,64. É igual a H sobre 8.000. Olha que coisa simples, eu vou multiplicar esses dois. 0,64 vezes 8.000, já acho a resposta, que H é igual a 5.120 metros. Beleza? Olha, fizemos 3 exercícios, estou muito contente com o nosso conteúdo, estou muito contente com o que nós estamos apresentando aqui. Agora eu preciso saber de você. Você está contente? Você está gostando? Para mim está ótimo aqui e eu preciso saber se você também está gostando, beleza? Um forte abraço para você, espero que você goste dessa aula que nós montamos com muito carinho. Um forte abraço do seu professor Marcos Santos e te espero na próxima aula. Valeu!